Você já imaginou como seria a Terra se Deus não existisse? E, infelizmente hoje existem muitas pessoas que não acreditam na existência de um ser superior. Mais do que isso, existe uma outra parcela extremista da sociedade que diz que o mundo só vai alcançar o seu triunfo quando parar de se preocupar com Deus ou com essas coisas religiosas. Mas que triunfo seria esse? Que patamar superior é esse que a gente busca alcançar em uma Terra completamente passageira e fadada à destruição? Nós cristãos podemos de fato estar contribuindo para esse atraso triunfal que eles se referem, mas é simplesmente pelo fato de não buscarmos construir um futuro em um lugar muito além dessa terra. Nosso objetivo é um triunfo que vai além de tudo isso e que definitivamente não envolve esse mundo. Quando Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento, além de se tornarem mortais, eles quase apagaram a imagem de Deus da humanidade. Não dá nem para imaginar essa fatalidade. Imagina um mundo com mais caos do que já tem. Navegando pelo YouTube esses dias, eu encontrei um vídeo onde o DJ Alok conta como foi o momento em que ele reconheceu a existência de Deus. Dá uma olhada. Ele estava numa viagem na África e se encontrou com uma senhora que não comia há semanas. Ela era cega e estava com vários panos enrolados na cintura para apertar o estômago e aliviar de alguma forma a dor da fome. A gente foi acolher ela para um projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter tido as preces ouvidas e a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus sobre mim e sobre aquela situação. Eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles, fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. Muita gente me pergunta como eu posso acreditar em Deus diante de tudo que acontece de fatalidade nesse mundo, mas ninguém entende que essas coisas não foram planejadas por Ele. Esse sofrimento é resultado do pecado do qual Deus tanto tentou impedir a entrada. A queda não ocorreu por falta de amor e nem por falta de aviso. O pecado é catastrófico, ele leva à morte, ele causa separação entre nós e Deus e provoca inimizade entre os seus filhos. Além, é claro, de impedir que a gente desenvolva por completo as nossas capacidades físicas, mentais e espirituais. A nossa visão é um grande exemplo disso. A gente já não é capaz de utilizar a capacidade total da visão que o nosso olho tem. Outra coisa que o pecado levou consigo foi a nossa redenção. Você aí de casa, sabe o que significa a palavra redenção? Redenção é o pagamento de uma conta, de um preço, pelo resgate de algo ou de alguém. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Ele comprou com sangue a nossa liberdade contra o poder do mal. Lá ele também resgatou nosso direito à vida eterna e a restituição da imagem e semelhança de Deus, ou seja, na cruz ele desfez o que foi feito e foi perdido por Adão e Eva. Adão e Eva perderam não só o jardim do Éden, nem a vida eterna, mas também a harmonia que eles tinham com o Criador. E essa harmonia só era possível porque eles viviam uma vida de obediência a Deus. Por isso que quando os dois acreditaram na serpente e consideraram Deus como mentiroso, eles colocaram em xeque tudo que foi construído através do relacionamento deles. Não precisou muito para que Eva se entregasse à beleza do fruto. Num piscar de olhos, ela se esqueceu de tudo que foi instruída e, principalmente, de quem Deus era. Quantas vezes você já se colocou numa situação em que, como Eva, você se deixou cair pela aparência do pecado? Gente, o pecado ele não vem com cara de Satanás, não. Ele vem sempre revestido de algo belo, de algo irresistível aos olhos. Por isso que eu sempre falo para os jovens, não se coloquem em situações de risco. Vou na balada, mas não vou fazer nada, só quero ver como é, vou sair com esses amigos, mas não vou fazer o que eles fazem. Meu irmão, a gente é extremamente tendencioso a se render para aquilo que a gente pode ver, pegar e sentir. É difícil resistir, por isso não se coloque nessas situações. Não confie mais em si mesmo do que no caráter de Deus. Chegou o cara para cortar grama aqui, hein? Vai ter essa barulhada aí, galera. Satanás é extremamente esperto, extremamente astuto. Com Adão e Eva, ele foi exatamente no ponto certo que ele sabia que atingiria os dois. Primeiro ele pegou Eva porque sabia que, convencendo ela, ele convenceria Adão. Para fazê-los cair, ele usou uma estratégia que ainda usa nos dias de hoje. Primeiro, ele mudou a cosmovisão deles em relação a Deus, e com isso atiçou a curiosidade de Eva. É claro que não morrerás. Deus sabe que assim que comeres teus olhos se abrirão, e tu e Adão serão deuses também. Conhecereis o bem e o mal. Nesse diálogo, Satanás usou 3 argumentos para enganar Eva. Primeiro, ele disse que os olhos deles se abririam. Em Gênesis 3:7, diz que os olhos deles realmente se abriram, fato de reconhecer que estavam nus. Acontece que a visão espiritual ficou obscurecida e a capacidade mental
ficou limitada. Foi um preço muito alto que eles pagaram. Por isso que eu falei lá atrás, que a gente não usa 100% da nossa capacidade visual. Perdemos isso com o pecado. O segundo ponto é que a serpente disse que eles seriam como Deus. Quando Deus criou Adão do pó da terra, ele já afirmou que ele seria a sua imagem e semelhança. Ou seja, esse argumento que a serpente usou, que eles deveriam comer para então serem como Deus, era na verdade uma isca para tirar um direito que eles já tinham. Eva foi levada a acreditar que a santidade era exatamente o oposto do que ela realmente é. Ele transformou a santidade em egoísmo e tornou o egoísmo atraente para Eva. Terceiro ponto, eles conheceriam o bem e o mal. Pois é, ele tentou convencer que ela não tinha um conhecimento total o suficiente do bem e do mal. E a gente já falou isso aqui na lição 1, quando eu disse que para ser um cristão completo e experimentar uma conversão pessoal, a gente não precisa ter conhecimento ou experimentado as coisas ruins do mundo. Já pensou se no meio dessa experiência você não consegue mais voltar? Pensa bem nisso. Fica desse lado aqui que é sucesso. Eva resolveu experimentar e a gente está pagando o preço até hoje. Em sua carta à igreja de Colosso, Paulo os advertiu a não se renderem aos princípios desse mundo. Leiam comigo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam na tradição de homens e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tome cuidado com as coisas que você inclusive tem defendido nas redes sociais. Que princípio as suas redes sociais têm? Que princípio essas coisas têm? No que elas se baseiam? Qual é a filosofia por trás das bandeiras que você carrega? Não defenda a ideia só porque a maioria defende e você está com medo de se opor, não. A nossa condição humana ela é suscetível a acreditar no que é vazio e no que é enganoso. Por isso, defenda o que é certo, não seja enganado por essas vãs filosofias. Paulo adverte que as tradições humanas, fundamentadas no raciocínio humano e nos princípios espirituais desse mundo, são contrários a Cristo. As filosofias vãs são enganosas, pois parecem ser satisfatórias, enquanto na verdade são incapazes de realizar algo significativo na nossa vida. Eu não vou nem citar exemplos aqui para não colocar lenha na fogueira. A carapuça servirá. Faça uma autoanálise do que você tem defendido e acreditado ultimamente. A igreja de Colosso lutava com a mesma tentação que muitos têm hoje. Acreditar que mesmo uma pequena quantidade de filosofia humana pode ser útil no esforço para se tornar mais semelhante a Jesus. O objetivo de Cristo vai totalmente contrário a isso. Ele quer nos livrar de tudo que é mundano, porque a raiz do mundanismo é impotente para nos transformar. Os colossenses estavam tentando alcançar a santidade por méritos próprios. E aí, meu irmão, não rola. Aí Paulão já veio com tudo e disse o seguinte, olha só. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nesse mundo caído, a gente pode confiar que conhecer o Salvador é mais valioso do que qualquer outra coisa. Resumindo então, primeiro, o pecado impede que tenhamos o desenvolvimento total das nossas capacidades vitais. Segundo, redenção é o pagamento de um preço pela liberdade de alguém. Foi o que Jesus fez por nós na cruz. Terceiro, você não precisa experimentar o mundo para experimentar a conversão. Quarto, não defenda filosofias que não tenham Cristo como base. O Deus Redentor deu a própria vida para que eu e você fôssemos livres. Você tem desfrutado dessa liberdade ou tem se tornado escravo novamente? Não se deixe ser enganado como Eva foi. A liberdade que Satanás tenta de vender é uma liberdade da China, não funciona como promete. Eva perdeu a semelhança com Deus e a vida eterna por acreditar nas palavras da serpente. Não abra mão de algo que você já tem por direito. E aí, gostou do assunto? Quer se aprofundar? Se sim, clica no link que eu deixei aqui na descrição que eu envio para você o roteiro por escrito lá no seu e-mail. Só clicar aqui, cadastrar seu e-mail que eu mando para você. Valeu, galera. Até semana que vem.